Bom dia, meus queridos. Hoje é sábado e ao entardecer de hoje, ao pôr do sol deste dia, a igreja celebra o dia de Pentecostes, o dia do nascimento da igreja. Muito mais do que isso, nós celebramos o derramamento do céu sobre a carne humana. Pentecostes não é apenas um evento passado, é uma invasão divina que ainda reverbera em cada sacramento da igreja, em cada sopro de fé, em cada impulso de santidade. Veja que desde o início o Espírito já pairava. O livro do Gênesis, no capítulo 1, nos diz que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O termo hebraico original usado para escrever isso é Ruá, Elohim. Ruá, vento. Elohim, de Deus. Um sopro impetuoso, um sopro vital, que carrega ordem, que carrega beleza, que carrega sentido, que dá forma. No grego do Novo Testamento, esse espírito vai ser chamado de pneuma hagion. E a igreja compreende que esse espírito não é uma força impessoal, mas é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial ao Pai e ao Filho, o Espírito Santo. Do grego, pneuma hagion. Do hebraico, o Espírito de Deus. Ruá Elohim. Santo Atanásio, lá no século IV, ele foi muito enfático e contundente ao dizer que o Espírito Santo não é criatura, mas criador. O Espírito Santo não é ministro, mas é Senhor. Não é inferior, mas é Deus verdadeiro. Santo Agostinho, meu amado pai e mestre, ele ensina no seu livro A Trindade que o Espírito é o vínculo de amor entre o Pai e o Filho. É ele que nos insere nesse abraço eterno, nos tornando participantes da própria vida divina. Pentecostes é a resposta de Deus àquela dispersão da Torre de Babel. Lembra do livro do Gênesis, no capítulo 11? Se antes os homens se separaram por quererem subir até Deus com orgulho e vaidade, agora Deus desce até os homens com humildade, unificando as línguas por meio da caridade. O Papa Bento XVI falava sobre isso. Ele dizia que a linguagem do Espírito Santo é a linguagem do amor, que é universal e é compreensível por todos. É por isso que o Espírito Santo, ele não cria uniformidade, ele cria comunhão. Ele não nos anula, ele nos integra, e isso precisa ficar claro. Em cada cultura, em cada vocação, o Espírito sopra onde quer, mas nunca sopra fora da igreja. O fogo que desce sobre os apóstolos não os destrói. Ele os consome por dentro, os purifica, os transforma. Esse é o mesmo fogo da sarça ardente de Moisés, que vai queimar sem consumir. É o fogo da presença divina. Lucas, nos Atos dos Apóstolos, relata para todos nós. Viu-se então aparecerem línguas como de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Aqui está o mistério. O Espírito Santo não atua de modo genérico, mas pessoal. Cada um recebeu a sua língua, o seu dom, a sua missão. Sobre isso, São João Crisóstomo escreveu: o Espírito desce em línguas porque veio ensinar e proclamar, e em fogo
porque veio purificar e iluminar. É no Pentecostes que a igreja se entende como missionária, não por marketing, mas por necessidade interior. Quem recebe o Espírito Santo não consegue mais se calar. Pedro, que ontem negava a Cristo, hoje proclama com intrepidez. Pedro, que era medroso, não é mais. Pedro, que era um homem fraco, nunca mais. Porque o Espírito Santo o refez. Santo Irineu de Leão vai dizer, lá no século III, onde está a igreja, aí está o Espírito de Deus. E onde está o Espírito de Deus, aí está a igreja e toda a graça. O próprio catecismo da igreja confirma. Nós não podemos entender a missão de Cristo e do Espírito Santo de forma separada, porque eles são inseparáveis. Quando nós falamos daquilo que o Evangelho de João nos propõe no seu capítulo 20, conforme a liturgia de hoje, nós vamos entender que aqui encontra-se o homem novo, a nova humanidade, a igreja que é nascida do sopro do ressuscitado. Veja que João escreve o seguinte: ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde estavam os discípulos, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Olha que interessante. O cenário é simbólico e profundamente atual. Portas fechadas pelo medo, discípulos paralisados, uma comunidade escondida. Quem nunca viveu isso na Igreja Católica? Mas eis que o ressuscitado atravessa as portas trancadas. Ele não é contido por paredes, nem pelas que os homens constroem, nem pelas que as almas ergueram. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, vai escrever: Cristo ressuscitado tem um corpo espiritualizado, não sujeito às limitações da matéria. A presença de Cristo no meio da comunidade, meus queridos, tem um sentido escatológico. Ele é o centro, o eixo, ele é o novo templo. A partir dele, tudo se ordena. Cristo não chega com censuras diante dos discípulos. Ele chega dizendo Shalom, palavra hebraica, Shalom, uma palavra muito usada, porém pouco compreendida. Veja bem, o termo hebraico Shalom não é apenas paz naquele sentido psicológico. Shalom é plenitude, harmonia cósmica, é a restauração da aliança. É como se ele dissesse: agora está tudo em ordem entre vocês, entre nós. Tem um exegeta que nós estudamos nos bancos da academia, na faculdade, chamado Raymond Brown. E ele escreve no seu comentário sobre o Evangelho de João, dizendo que a paz, essa shalom de Jesus, não é uma emoção, mas é um estado de reconciliação entre Deus e os homens que foi inaugurado pela morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. A identidade de Jesus ressuscitado passa necessariamente pelas suas chagas. Ele não esconde as suas feridas. Ele não disfarça a dor. Pelo contrário, mostrou-lhes as mãos. As feridas glorificadas são agora sacramentos da salvação. O Senhor ressuscitado é o Senhor crucificado, porque sem cruz não há Pentecostes, meus queridos. Sobre isso o Papa São Leão Magno escreveu: o que era visível em nosso Salvador passou para os seus sacramentos. Em seguida, o autor nos diz: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
Aqui está o coração do Evangelho de João para a liturgia deste domingo. O verbo usado aqui no grego é enephisen. Enephisen, que quer dizer soprou sobre. Este mesmo termo é usado pela Bíblia grega quando traduziu o original hebraico do livro do Gênesis, no capítulo 2. Usado quando Deus soprou sobre o barro e formou o homem Adão. João está dizendo que aqui no sopro de Jesus acontece uma nova criação. O homem velho trancado pelo medo, morto pela culpa, está sendo recriado pelo sopro do ressuscitado. Esse trecho não é apenas uma memória da aparição do Cristo ressuscitado. Aqui é a instituição de um novo Gênesis. Cristo sopra o Espírito como o Criador soprou a vida em Adão. Orígenes, um dos padres da igreja, já dizia lá no século III: assim como Adão recebeu o sopro da vida natural, os discípulos recebem agora o sopro da vida eterna. Esse sopro é o princípio da missão. Não só anima os discípulos, mas os autoriza a serem portadores da misericórdia. E aqui vem a instituição de um dos sacramentos mais lindos visivelmente. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Aqui é a instituição do poder de perdoar, ou seja, o sacramento da confissão, da reconciliação. O Espírito Santo que foi soprado é o próprio poder do perdão, é o próprio poder da recriação moral, é o poder da recriação espiritual do ser humano. O Catecismo da Igreja Católica explica, dizendo que Cristo conferiu à Igreja, por meio dos seus apóstolos, o poder de perdoar os pecados em seu nome. O sopro do Espírito Santo inaugura esse ministério. Também um padre da igreja, São Cirilo de Jerusalém, dizia que o Espírito Santo é dado não como sinal, mas como força verdadeira para que os homens se tornem instrumentos da misericórdia. E aqui eu chamo a atenção de vocês para perceberem, no Evangelho de João, o Pentecostes não acontece 50 dias depois da ressurreição. Ele acontece no dia da ressurreição, no domingo, o primeiro dia da semana. Isso não é uma contradição com o que nós ouvimos no relato de São Lucas ao descrever o Pentecostes no livro dos Atos dos Apóstolos. Veja que é um enfoque teológico diferente. Para Lucas, nos Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo é derramado para a missão pública da igreja no mundo. Para João, no Evangelho, o Espírito Santo é soprado para a recriação interior da comunidade nascida do ressuscitado. Ambos relatos são verdadeiros e ambos se complementam. Primeiro somos recriados por dentro, depois nós somos enviados para fora. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo entra, mesmo com as portas trancadas. Se põe no meio de nós e sopra de novo. Mas a pergunta é, nós estamos respirando esse sopro? Ou ainda nos nutrimos dos ares envenenados do mundo? Dos ares envenenados da culpa, do medo, das feridas não tocadas? Pentecostes é a oportunidade de recomeçar respirando o Espírito. Respirar o perdão, a paz, a missão. Se o medo fechou as portas da tua alma, deixa o ressuscitado entrar. E quando ele soprar em ti, não resista. Respire. Viva. Vai. Muitos hoje andam muito sufocados
sem ar, sem alma, sem sentido. Pentecostes nos lembra que Deus é o oxigênio da alma. E os dons que Ele traz não são meros talentos, são capacidades sobrenaturais de viver como Cristo neste mundo. Os dons não são para vaidade, eles são para missão. Eles não são para dominar, mas para servir. Eu quero iniciar com vocês hoje, neste domingo de Pentecostes, uma série de reflexões sobre os 7 dons do Espírito Santo. E eles não são uma metáfora. Eles são infusões reais de graça na alma dos batizados. Sabedoria, olhar o mundo com os olhos de Deus. Entendimento, penetrar nos mistérios da fé. Conselho, saber escolher o bem. Fortaleza, enfrentar o mal com coragem. Ciência, discernir a verdade do engano. Piedade, amar a Deus com ternura filial. Temor de Deus, reverência profunda, não medo. Esses dons são como as cordas que o Espírito Santo toca para fazer da nossa alma um instrumento divino. Como disse o Papa São Gregório Magno, ó Espírito Santo, vem para habitar em nós e fazer de cada coração um templo vivo. Hoje o céu não está longe. Hoje o céu invadiu o mundo no cenáculo. Cenáculo, o lugar da cena, do latim ceia, o lugar da ceia, o cenáculo, ali onde Nosso Senhor instituiu a Eucaristia. Ele invade agora o nosso altar. E ele pode invadir também a sua casa, a sua mente e o seu coração. Abra a sua alma para que ele entre. Se você se calar por dentro, o Espírito Santo sussurra. Se você se entregar, ele toma posse de tudo. Que neste caminho nos oriente a Santíssima Virgem Maria, a esposa do Espírito Santo, reunida no cenáculo com os discípulos, à espera do seu divino esposo. Juntos com Maria Santíssima e com os apóstolos, clamemos: Veni, Creator Spiritus. Amém.